em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Boa tarde. Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso culto do Evangelho no Lar esta tarde. O Centro Espírita Nosso Lar acolhe a todos que nesse instante se encontram sintonizados conosco. Que Jesus possa nos abençoar. Meus irmãos, reservem um recipiente com água para que possa ser fluidificada ao final. E que para que possamos dar início ao nosso Evangelho, vamos fazer a leitura de uma mensagem que está contida no livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tema da mensagem é Sinais do Céu. Jesus lhe respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. João, capítulo 6, versículo 26. Como ao tempo do Cristo, numerosas pessoas se acercam dos círculos religiosos pedindo as provas do céu. Comumente, os católicos romanos rogam milagres. Os espiritistas esperam fenômenos. Os protestantes reclamam experiências. Os raciocínios que chegam do exterior, entretanto, cooperam no esforço, mas não resolve o problema da vida. O homem está sempre rodeado de sinais dos céus. A questão não é de exibir fatos, resume-se em possuir a necessária visão espiritual para compreendê-los. A operação mais simples da natureza revela o mecanismo sagrado que a fez surgir na vibração do poder criador da divindade. Mas são raros os homens que observam além da superfície. Eis porque, entendendo as criaturas, afirmou o Mestre que os seus discípulos sinceros não procuram pelos sinais que hajam visto, fortuitamente, mas pelo pão da vida e de bom ânimo que receberam de suas mãos generosas. Depois de provar-lhe a excelência divina no santuário da vida interior,
compreendem que só o Cristo ensina com eficácia, só Ele sugere com sabedoria, só Ele exemplifica o amor sem mácula. Atingindo essa compreensão, o discípulo conhece que a terra oferece muito pão para o corpo, mas que a fome da alma só o do Cristo sacia. Meus irmãos, vamos para a nossa prece inicial. Que possamos fechar os nossos olhos, aquietar as nossas emoções e envolver os nossos pensamentos na figura do nosso Senhor Jesus. Que possamos rogar: Senhor Jesus, divino amigo, te pedimos, Senhor, que tu abençoe mais uma tarde de Evangelho. Permita que tuas bênçãos adentre o nosso lar, acolha a nossa família e a todos aqueles que se encontram necessitados. Que este Evangelho, Senhor, possa ressoar no coração de todos nós a paz, a tranquilidade e a alegria. E que Maria, Mãe Santíssima, possa estar presente conosco. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos para a leitura e o comentário do Evangelho. Boa tarde. Vamos a mais um culto do Evangelho no Lar. À luz do Espiritismo, essa doutrina reveladora e consoladora. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e as riquezas, a parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, estendido à porta daquele inteiramente coberto de feridas, que muito ansiava por amainar sua fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas nada recebia, e os cães vinham lamber suas feridas. Aconteceu que esse pobre mendigo faleceu, e os amigos o levaram para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e obteve o inferno por sepulcro. Quando padecia tormentos, elevou o olhar e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. E chamando, proferiu estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e mandai que Lázaro umedeça a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro extremos tormentos nessas labaredas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, e Lázaro só experimentou males. É por isso que ele agora é consolado e tu estás em tormentos. Ademais, imenso abismo há entre nós e vós, de sorte que os que desejam passar daqui até vós não poderiam, como daí não podem atravessar até junto de nós. O rico lhe implorou: Então suplico-te, pai Abraão, que o envies à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a lhe testemunhar essas coisas, de modo que não venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe argumentou: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, pai Abraão, disse o rico, mas se algum dos mortos for encontrar-lhes, farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se não houve a Moisés nem aos profetas, tampouco acreditarão que ainda dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, então o Evangelho, em muitas passagens, ele fala sobre as riquezas, sobre a pobreza e sobre as misérias. Nós, seres humanos, ainda falhos, nos inquietamos muito em relação ao ter.
em relação ao momento em que nós vivemos. E costumamos, de certa forma, sermos imediatistas. Ou seja, querer ver as nossas dificuldades sendo sanadas, as nossas dúvidas sendo respondidas e, em meio ao nosso orgulho, né, em meio à nossa incompreensão, a gente termina sofrendo, tanto tendo como não tendo. Ao ter, a preocupação é em conquistar mais recursos, mais status, e ao não ter, a gente lamenta, a gente questiona as desigualdades, mas esquece que todo esse imenso universo é criação de um Deus poderoso, justo e bom, que com o seu Evangelho vivo, trazido pelo seu Filho maior entre nós, Mestre Jesus, que não só proferiu palavras, mas que vivenciou na carne todas as experiências possíveis para nos mostrar que é possível evoluirmos no aspecto moral, que é possível melhorar um pouco a cada dia. Então a parábola de Lázaro é bem claro quanto a isso, né? Ao mostrar a um rico que a sua porta, né, Lázaro, entre outros mendigos, certamente passavam por lá, desejosos das migalhas, das sobras. E quantas pessoas não agem com indiferença, acreditando ser privilegiados na criação, acreditando ser inteligentes ao conquistarem ou serem merecedores ao herdar esses bens. Mas esquece que nós todos perante a carne somos mortais. Mas nessa carne, todos nós temos a percepção de que não acaba aqui. Porque um vazio existencial, principalmente quando nós estamos a sós, quando em sonho, o Espiritismo chama de desdobramento, ele nos traz essas revelações de um mundo maior. Todos nós somos advertidos em muitos momentos da nossa vida, né? Somos provados, somos alertados de que existe uma causa muito maior do que a nossa própria causa, do que as conquistas materiais. Jesus veio há mais de 2000 anos nos revelar sobre as muitas moradas, sobre os verdadeiros tesouros. Nos advertiu em outra parábola que nós juntemos os nossos tesouros aqui, pois aonde está o nosso coração, né, estão os nossos tesouros. Então, se o nosso coração está voltado para as boas ações, para acolher aos nossos irmãos com a palavra, com o alimento, né, nos dias atuais, com a geração de emprego, com a geração de renda, porque muitos são os religiosos que passam a imagem de que a riqueza é algo perturbador. Não é bem-vindo segundo os olhos de Deus. Não é dessa forma. A riqueza tem que ser usada de forma correta, né, em prol dos irmãos, não numa distribuição. E alguém poderia imaginar que em se distribuindo as riquezas, acabaria a pobreza, acabariam
a desigualdade, a violência, certamente não acabaria. Mas essa distribuição se dá na forma da geração de emprego, da geração de renda, na caridade, sobretudo aos impossibilitados, né? Seja pelas provações, seja pelas circunstâncias que o próprio ser causou, que venham hoje estar impossibilitados, né, de ter o seu alimento, através do esclarecimento, da contribuição para a construção de um desenvolvimento intelectual, na construção dos verdadeiros valores morais, que são os valores cristãos. Na parábola de Lázaro, ele faz esse comparativo para a época, as migalhas, as sobras. E que aparece uma outra figura, que são os cachorros, que vem como uma forma de consolar este filho de Deus, Lázaro, lambendo suas feridas. Mas como tudo tem a sua razão de ser, quando esses dois morrem segundo a carne, vejam como seus destinos são diferentes. Um que sofreu, mas que certamente sofreu com resignação, sem reclamar de nada ao Criador. Este é acolhido, né? Segundo a parábola, por Abraão. Mas o outro, que preferiu usufruir dos seus bens em favor próprio e da sua família, agindo com indiferença para com os necessitados, esse tem um destino diferente. E tudo isso, o peso é consciencial, não é com as labaredas, com o fogo do inferno, como muitos creem, mas uma perturbação muito grande, porque ao passar desta vida carnal para a espiritual, que é a verdadeira vida que nós temos, nós vamos nos deparar com as nossas promessas. Nós vamos nos deparar com os nossos atos falhos, com o auto-julgamento, com a atração, porque a nossa consciência não vai nos permitir estar num bom lugar, automaticamente seremos atraídos. Porque existe essa lei de atração. Uma pessoa, na sociedade atual, por exemplo, pode até adentrar uma festa sem ser convidado e usufruir de tudo que tem, usando de uma certa artimanha, vamos dizer assim, a esperteza. Mas no plano espiritual, não tem como você dizer ser uma outra pessoa. Não tem como você se passar por outro, porque a consciência, ela atrai para ver a verdadeira realidade que nós exercemos aqui. O orgulho, a vaidade, a indiferença, a prepotência, a omissão. Vamos nos deparar com o plano reencarnatório, na qual nós pedimos muitas coisas para realizar. É isso que acontece. Então que possamos viver no hoje a partilha, não se perturbando por ter, mas sabendo que se pode fazer muito mais pelos nossos irmãos, porque esse é o sentido. E que os irmãos que passam pelas provas, sejam pelas que perturbam a consciência, seja pela obsessão, seja pelas dores físicas, seja pelas chagas, ou seja pelas doenças, que possam viver com mais resignação, que possam solver o Evangelho,
a palavra divina que nos inspira, que nos esclarece, que mostra que tudo tem a sua razão de ser e que nos revela que os sofrimentos não são eternos, que não há o fogo eterno. Então que possamos permitir em nossas vidas essa transformação de forma mais rápida. Comecemos agora. Lembremos que o caminho, ele é difícil. Que possamos entender que vamos sair do caminho, mas que no máximo pisemos no acostamento, como se fosse uma estrada. E que possamos sempre visualizar a estrada e no tempo mais imediato de todos os dias buscar essa estrada do caminho reto, do caminho da evolução, que se dá com a partilha, com a caridade, pois sem a caridade não há salvação. Paulo de Tarso nos revela isso, nos dizendo que ainda que pudéssemos doar todos os bens que tivéssemos, mas se não tivermos o amor, de nada vai valer. Ainda que possamos nos permitir sermos queimados vivos, mas se não tivermos o amor, de nada isso vai valer. Então que possamos levar junto com tudo que nós possamos doar, o amor, o sentimento verdadeiro, olhar no olho, ter a todos que nos circundam como irmãos. Que possamos viver em Cristo o que Ele ensinou, que está no Evangelho, o que Ele nos mostrou. Então, meus irmãos, que possamos trazer paz para dentro de nós, entendendo que tudo passa, que eterno é a felicidade que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, tenham todos uma boa tarde. Na sequência será o passe, mas agora a gente se despede com a nossa prece habitual. Que possamos fechar os nossos olhos, abaixar nossas cabeças, elevando o nosso pensamento ao alto em sinal de gratidão ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador. Divino Mestre, muito obrigado pelo Teu Evangelho, que tem batido em nossas portas, as portas dos nossos corações, que muitas vezes temos resistido a abrir essas portas. Nos inspira com Teu amor, com Teu exemplo vivo, a sermos mais humildes, a sermos mais mansos, resignados e resilientes. Estende Teus bálsamos sobre todos aqueles que passam por dificuldades, que sofrem dores físicas, emocionais. Que a luz do Teu Evangelho possa penetrar os lares onde se encontram acamados, as casas de detenções e de saúde. Que a Tua luz divina sirva de bálsamo regenerador, inspirador, da harmonia, da paz e do amor. Sê conosco a cada dia, Mestre, e que sempre seja feita a vontade de nosso Pai Criador. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Até uma próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando,
Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer,
A casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho.